O Brasil, ele é conhecido mundialmente pelo país do quê? Do Do futebol, futebol né? e do carnaval. É só festa, né? Vamos resolver o hoje e amanhã Deus proverá. É cultural. Você ouve muitas vezes até nas próprias igrejas, nos púlpitos: "Irmão, não se preocupe, Deus resolve tudo". É fácil responsabilizar Deus Deus, por né? questões que são nossa responsabilidade. Faz até dívida e coloca no nome de Jesus, Se né? aprovar no cartão de crédito, foi Foi de Deus, Jesus, foi. aleluia, né? E aí, é muito difícil você entender isso, assumir a responsabilidade, então sentar no lugar da responsabilidade e mudar esse padrão, né. Por quê? Porque antes de prejudicar o filho ou de criar, como você falou, que é um fato, traumas e tudo mais nos nossos filhos, nós estamos passando por aquela situação. É Então a verdade. gente se coloca numa condição, muitas vezes, difícil, né. Se a gente for pensar nesses 3 pilares que eu agora aqui tentando tangibilizar um pouco melhor, estruturei, teoricamente, toda a família deveria pensar no legado financeiro. Então, Exato. você tem filhos? Precisa pensar: "Tá, hoje eu estou bem, em plena saúde, mas e se amanhã a minha senha chamar? O que que eu deixei, Que né? eu deixei financeiramente falando?" Porque é uma verdade, os nossos filhos são pequenos, eles vão É. precisar comer, eles vão precisar estudar, eles vão precisar continuar, né. E algumas pessoas já têm se preocupado com isso, mas no nosso país ainda não tem muito essa cultura, né, é algo que a gente precisa ainda lapidar, preparar. Ouve-se muito frases como: "Pra quê eu vou me preparar para deixar dinheiro para os outros? Para É deixar para o verdade. Ricardão, É. né, para deixar". Mas é muito importante pensar sobre outra perspectiva. Tem filhos, né, na jogada, existem crianças dependentes que precisam ser protegidas. E a minha falta pode gerar um problema, porque eu contribuo com a renda da minha casa. Ou se é um pilar financeiro, seja homem ou mulher, ele é o responsável pela renda da casa, então ele precisa pensar sobre isso. Se a gente pensar no pilar espiritual, imagina o seguinte: Jesus, ele tem alguns níveis de relacionamento. Tem o povo que vai lá ouvir ele falar, recebe os milagres, vai embora para casa, alguns voltam no dia seguinte ou outros. Tem os 70 que queriam ser discípulos, tem os 12 discípulos Discípulos. e os 3 que ele Que chamava eram para orar com chegados. ele, né. Então, tem níveis de relacionamento, mas isso não significa que todos não tenham um chamado. Porque ele termina o Evangelho de Mateus dizendo que, ó: "Eu vos dou poder para em meu nome você fazer essa tão grande obra", né. Vai, pregue o evangelho a toda criatura. Uhum. Ele não está escolhendo um ou outro, todos nós temos essa incumbência, né. Esse podcast, ele vai trazer para outras pessoas a oportunidade de ouvir a palavra de Deus sobre vários aspectos. Eu assisti alguns episódios, é fantástico, tem cada pessoa pensa de um jeito. Você tem hoje, com a internet, acesso de levar a palavra de Deus, né, então É ela já verdade. extrapolou o púlpito das igrejas. E as pessoas muitas vezes não querem, ainda assim, né, se ocultam. "Ah, eu não tenho esse chamado, esse ministério", então garanta que ele aconteça dentro da sua casa, É, o porque maior legado, a né? salvação precisa entrar na sua casa, né, na minha casa, ela precisa estar lá. Então, o legado espiritual é fundamental. E depois, o legado filhos, que é esse que a gente estava falando agora. O que que eu estou ensinando? Que nível de educação eu estou dando para os meus filhos? Qual é o meu papel como mãe? Quais os exemplos que eu tenho dado para eles? É, será que o filho vai olhar e falar assim: "Ah, minha mãe quando era viva era nervosa, era brava, era estressada, mandava eu fazer as coisas, mas não ela mesma não fazia", que é aquilo, né, faça o que eu mando, né, mas não faço o que eu faço. Sim, Qual que é a preocupação? Se as pessoas tivessem essa preocupação, eu acho que o mundo era melhor, né, no contexto geral, não só cristão, né, sim. mas trazendo para um lado cristão, se a gente for pensar no legado, tem a importância, a pastora falou, de quando a gente faltar. Igual o homem, ele é o provedor. É a importância do homem
estar ali presente e se preparar. Uma vez eu preguei na igreja sobre isso, sobre o legado, e até teve uma irmã que falou assim: misericórdia, mano, falar sobre morte. Mas eu falei assim, falei, vocês estão preparados para morrer? Né? Se hoje vocês faltar, como que vai ficar a família de vocês? Né? Trazendo aquela visão da passagem da viúva, né? O marido morreu, ela ficou com os filhos, Perfeito, né? né? Cheia de dívida, não tinha uma renda, não tinha nada. O que ela ia fazer, né? E hoje a gente vive essa situação, porque os pais às vezes não se preocupam em deixar um legado, em deixar algo preparado para quando ele faltar. E aí, às vezes, falta, fica aquele desespero na família, às vezes cheio de dívida, né? As pessoas hoje, se você fala sobre aprender a investir, aprender a poupar, é besteira, né? E só vive o hoje e não pensa no amanhã. E não é só no faltar, né, pastora? Mas no sentido assim, se você cai numa enfermidade e Sim, você não pode trabalhar, sim, né? sim. Sim, isso é muito sério. E eu posso falar isso por experiência, eu sou experiência viva, né, de situações como essas. Eu trabalho hoje com legado, com construção de patrimônio, com proteção familiar, né, através de seguro de vida e outras ferramentas financeiras. Mas eu passei situações, uma situação com o meu pai, que ele sofreu um acidente vascular cerebral aos 51 anos. Novo demais. Muito novo, no auge da capacidade laborativa, e isso trouxe uma invalidez permanente. Ele não pôde nem dirigir mais. Nossa. Então, imagina, eu sou a irmã mais velha de 3 irmãos. Graças a Deus não nos faltou nada, o Senhor providenciou, mas nós passamos tempos difíceis, né? E é muito importante pensar como família, como é que eu me estruturo para uma situação dessa? Como é que eu me preparo, né? Se a gente for parar para analisar, eh, todo o valor que nós ganhamos, né, o salário, se a gente não se estruturar, não se planejar, ele vai sendo gasto, assim, só vai. Mas existem conceitos financeiros, não sei se você já ouviu falar de um conceito chamado ciranda financeira. Não. A ciranda financeira, ele vai trabalhar um conceito de finanças que diz assim: olha, de 100% do seu rendimento, suas contas, boletos, dívidas, padrão de vida deveria consumir 60, 70% no máximo dos seus custos, Uhum. né? E uma parte desse valor que você recebe precisa ser direcionado para blindar o seu padrão de vida e uma outra parte para preparar o seu futuro. Olha só. Imagina que, vamos falar um pouquinho dessa parte de ausência e de, saúde, né. Acontece uma invalidez, acontece um diagnóstico de câncer. Poxa, você tem que se afastar 24 meses do trabalho, que é o tempo médio que existe para uma pessoa se recompor completamente, não só fisicamente, porque fisicamente às vezes é até rápido, mas emocionalmente Sim. e tudo isso. É um tempo mais longo, né? É uma doença muito difícil. Então, imagina como é que a gente se prepara para isso. Hoje existem ferramentas que preparam as pessoas para isso, né? E não dá para colocar tudo na conta de Deus. É verdade.